Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Já faz um tempo que eu não apareço aqui, hein? Uns 2, 3, acho que uns 2 meses. 3? Não sei. Dei uma sumida, né? Nesse meio tempo, algumas coisas deram certo, outras deram errado. As coisas meio que se complicaram um pouquinho e eu não consegui manter a constância e aparecer aqui. Vocês estão bem? Os projetos estão dando certo? Como é que tá aí a vida de vocês? Bom, voltei. Vou atualizar um pouquinho vocês de como é que anda meu projeto. Eu dei uma atualizada na minha página, que tinha lá todas as minhas dívidas. Dei uma atualizada nela porque eu tava um pouquinho assim perdida, um rabisco meio torto. Então, dei uma renovada na página. Infelizmente, chegaram novas dívidas. Essas aqui, é as que eu já tinha dado um fim, né? Foi bastante. A gente eliminou bastante dívidas. Infelizmente, apareceram algumas outras. Nesse meio tempo, eu acredito que começando daqui, tá vendo? Loja A, loja J, credor S. Ah, não. Esse credor S, esse aqui são antigos. Como tinha na outra folha assim os nomes, sabe? E dessa vez eu não especifiquei assim o nome, coloquei umas letras iniciais, porque assim eu não preciso ficar tampando mais ou menos a página. Quando eu comecei lá o meu projeto, eu consegui montar uma reservinha até legal, assim, com dinheiro. Só que nesse meu tempo que eu sumi, aconteceram algumas coisas que eu tive que utilizar o dinheiro que eu tava guardando. Tanto das 52 semanas, quanto o restante para completar 5%. Para quem não sabe ou não lembra, eu costumava tirar 5% de tudo que eu recebia para guardar. Desses 5%, eu tirava o valor referente ao valor do mês para o desafio das 52 semanas. Como eu não guardava por semana, guardava por mês, eu somava o valor que daria naquele mês, guardava desses 5%. E para completar os 5%, eu reservava. Também tinha um dinheiro assim que eu tinha no cofrinho, que eu tava montando lá do Kawaii, que eu tava com um projetinho lá no Kawaii de tirar um valor por mês. E eu botava lá nos meus desafios. Daí aconteceram algumas coisas que eu tive que pegar esse dinheiro, né, que eu tinha reservado e utilizar. Fiquei triste por ter que utilizar esse dinheiro, mas também fiquei muito feliz porque eu tinha mais ou menos de onde tirar. Parte do dinheiro não foi o suficiente, né, eu tive que adquirir um empréstimo, ainda um empréstimo pequeno, mas, como vocês podem ver aqui, ó, tem um empréstimo aqui, mas as coisas estão se caminhando. Também tem uma renda extra que eu, infelizmente, tive que abandonar. Acho que a última vez que eu tive a renda extra foi no mês de março. Abril e maio eu já não tive. Agora sim que eu atualizei vocês um pouquinho, mais ou menos, de como anda a minha situação, eu vou mostrar aqui a vocês um acompanhamento, porque eu tinha colocado que mais ou menos no mês de junho eu ia fazer um acompanhamento de como estaria a minha situação assim financeira. Desde que eu iniciei o projeto, eu venho tentando eliminar algumas dívidas. E eu iniciei o projeto devendo 372.112,51 centavos. Isso no mês de dezembro de 2024. Aí, quando eu fui contabilizar, ver as questões lá das dívidas que eu já consegui eliminar, visto que também entrou outras dívidas, hoje minha dívida está acumulada em 360, 119,97 centavos. Então, eu no caso, consegui eliminar quase 18 mil dívidas nesses meses. Teria eliminado bem mais caso eu não tivesse contraído novas dívidas. Mas imprevistos acontecem. De empréstimo, eu tinha 202.193,84 centavos. Hoje, eu tenho 185.775,89 centavos
de dívidas nos empréstimos. Nos cartões, eu tinha uma dívida de 28.301,26. Não, mentira. Eu tinha uma dívida de 27.367,67 Hoje, minha dívida nos cartões está 28.301,26. Ué, mas aumentou. Sim, gente, infelizmente aumentou, porque eu fiz mais compras assim no cartão, também porque teve a atualização dos valores de alguns cartões, que como eles estão atrasados, com o passar do tempo, a dívida, né, vai aumentando. Então, eu atualizei esses valores para colocar aqui nessa atualização. De financiamento, meu financiamento quando eu comecei estava 148.551. Hoje ele está em 146.042,82. Não sei se vocês lembram, mas o meu financiamento ele estava atrasado. Passou atrasado, eu acho que desde dezembro, já vinha atrasado antes, né? Em dezembro, quando eu comecei o projeto, ele estava atrasado. Eu sempre pagava uma e ficava duas para poder quitar. Mas com essa minha organização, eu consegui, enfim, colocar meu financiamento em dia. Hoje ainda não vou conseguir antecipar algumas parcelas, e tá nos meus planos antecipar algumas parcelas. Mas como eu ainda tenho muita dívida, muitos empréstimos, tenho empréstimo que eu tenho uma certa urgência que tá, porque parte desse valor que tem aqui é juros, né? E à medida que eu consigo antecipar a parcela desses empréstimos, essa dívida vai diminuir cada vez mais. Tinha um que eu tinha planos para quitar ele até junho, e um outro até julho, outro até o final do ano. Mas, infelizmente, junho e julho eu não vou conseguir concluir o pagamento desses empréstimos, visto que eu não tenho mais a minha fonte de renda extra. Deixa eu ver mais o que é que eu posso contar para vocês. Bom, aqui é a atualização, né, dos meus empréstimos, assim, principais, que eu tenho mais urgência em quitá-los, né, eu atualizei aqui também essa folha. Esse primeiro aqui tem dois, né, dois empréstimos do Bradesco, por isso que é esse valor de 169. Cada parcela é 80 e alguma coisa, um é 81 e outro é 87. Era esses empréstimos que eu pretendia quitar, um em junho, um em julho. Mas, ó, no começo eu até dei uns valorzinhos a mais e depois eu não consegui. Mas até o final do ano eu vou sim conseguir quitar eles com uma antecipação de parcelas. E depois que eu quitar esse, o próximo vai ser esse, que eu também quero quitar até o final desse ano. Meu plano é esse: quitar esses dois até o final desse ano. Aqui do PicPay também são dois. Aí eu quero 2026 conseguir quitar pelo menos um desse. E em 2027 quitar o outro. Aqui são 3 na caixa. Aí por consequência 2026, 2027, aí aqui vai ser 28, 29 e 30. Ou seja, estou endividada até 2030 no mínimo. Aqui em cima temos as atualizações dos empréstimos hoje, né? Quanto eu tô devendo, quanto eu comecei, enquanto está o valor do empréstimo. E eu fiz toda essa atualização como se agora em maio já tivesse pagado tudo que tinha para quitar agora em maio, para a partir de junho, né, eu tá com esses valores aqui. Então, gente, é isso. Eu só queria mostrar para vocês mais ou menos, contar um pouquinho do que aconteceu nesse período, né, que eu não estava aparecendo por aqui. Talvez eu não tenha evoluído tanto quanto eu queria, mas eu acredito que, se comparar com o meu início, eu já andei bastante. Os primeiros passos, assim, foram muito importantes. Eu ter começado a organização financeira, ter listado todas as minhas dívidas e ter um plano mais ou menos de ação para combater nessa guerra contra as dívidas. Se não fosse, provavelmente as compras que eu tive que fazer, as coisas que eu tive que se fossem as compras que eu tive que fazer, o dinheiro que eu tinha reservado para guardar, se eu não tivesse usado, provavelmente minha dívida estaria menor. Inclusive, o dinheiro que eu peguei do cofrinho das 52 semanas, da reserva dos 5%, eu coloquei aqui na minha lista como dívida, porque eu quero devolver esse valor para lá. Eu fiz um esquema de parcelamento, como se eu estivesse devendo, né, a uma pessoa,
e vou começar a devolver esse valor à medida do possível. Então, gente, é isso. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Estou muito feliz por conseguir voltar, voltar a fazer os vídeos. Teve um período que eu fiquei muito atarefada com as coisas aí. Realmente estava meio difícil para conseguir conciliar o meu trabalho, a faculdade e os trabalhos que vinham surgindo da faculdade, a demanda do meu próprio emprego, assim, foi bem corrido. Por isso que eu tive que abandonar um pouquinho. Mas agora eu vou voltar, tentar postar constantemente, ser mais rigorosa com relação ao meu projeto. Porque esse período que eu fiquei sem gravar, eu acredito que eu saí um pouquinho dos trilhos. Teve coisa que eu comprava que, tipo, eu não anotava. Pequenos gastos, assim, do dia a dia que eu não anotava. Por exemplo, o mês de abril, o final de março, assim, teve coisas que eu já não anotei. O mês de abril teve bastante coisa que eu não anotei. Maio, eu nem fiz a questão do controle financeiro. Eu acredito que por isso eu saí um pouco dos trilhos. Talvez, se eu não tivesse saído dos trilhos, eu teria conseguido eliminar aquele empréstimo que eu me propus a eliminar agora em junho e também conseguiria eliminar o de julho. Mas me desviei do caminho, né? Teve compras que eu fiz que talvez, se eu tivesse acompanhando o meu passo a passo, talvez eu não tivesse feito. Ou teria feito com um pouco mais de planejamento. Então, é isso. Estou muito feliz de poder compartilhar a minha conquista, assim, com vocês, né? Uma parte da minha conquista com vocês. Tchau, até o próximo vídeo.